Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mercantilismo, tá bom? Então, nessa imagem aqui, já conseguimos diagnosticar alguns elementos que a gente vai trabalhar na nossa aula. As grandes navegações, a questão da burguesia, certo? A balança comercial favorável e, por consequência das grandes navegações, a busca por novos territórios, por outros continentes, em busca do que? Do ouro e da prata, que vai ser um dos pilares que vão sustentar o mercantilismo. O mercantilismo, como vimos, tá bom? Vai ser a base de sustento do governo absolutista, o governo de reis e rainhas, tá bom? Então são esses elementos que a gente vai trabalhar hoje de uma forma breve, mas que vai contemplar o que precisamos entender, tá bom? Então, para começar, o mercantilismo ele não foi um sistema econômico, porque ele não chega a ser um feudalismo ou um capitalismo, mas foram o quê? Medidas tomadas principalmente por essas nações europeias, medidas diferentes de acordo com cada região, diferente de acordo com cada país, mas basicamente se assemelhavam em algumas estruturas. Então vamos lá. Absolutismo e mercantilismo numa sociedade de ordens, tá bom? Então, como eu falei ali atrás, o absolutismo tinha como pilar central o mercantilismo, porque era através desse mercantilismo que, por exemplo, esses reis e rainhas conseguiam que manter seus exércitos, sua marinha, seus funcionários, se manter em certas guerras, procurar novas rotas comerciais, novos produtos, tá bom? Então, ela foi o pilar desse tipo de governo. O mercantilismo ele foi o que? Uma doutrina econômica, tá bom? Então, como o professor falou, não chega a ser um sistema econômico, porque diferente do feudalismo, em que o poder se concentrava na terra e na questão do capitalismo, na busca de mais-valia, né? Foi o que? Uma doutrina econômica utilizada por algumas nações na Europa, dentre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, que se assentava basicamente o que? Na quantidade de metais preciosos. Então, o bulionismo, ouro e prata também. Então, vai marcar essa fase de transição, certo? Do final da Idade Média, tá bom? Final do feudalismo para a entrada do capitalismo. Então, a gente está falando de qual capitalismo? Basicamente, o capitalismo comercial ou mercantil, tá bom? Era aquele que era baseado no ouro e na prata, ou seja, o seu pilar de sustentação se concentrava na questão da navegação, apoiado pela burguesia, através de comércios e também manufaturas. Então a gente tem aqui, ó, apesar de como a gente viu a economia girar em torno da questão agrícola, também na questão da agricultura, mas com a ascendência da burguesia, a gente vai ter o quê? As grandes navegações, como pioneiros Portugal e Espanha, em busca principalmente desses produtos aqui, ó, especiarias como açúcar, chá, tabaco, algodão, cacau, noz moscada, pimenta, tudo aquilo que não se encontrava na Europa. Mais adiante a gente vai ver também nas nossas aulas que dentro desses produtos a gente poderia colocar também o negro, né, o escravo, porque a partir desse comércio, desses produtos ultramarinos, que a gente vai ter, por exemplo, o comércio triangular, ou seja, o europeu saía dali de Portugal, ia até a África, deixava-se alguns produtos, compravam-se alguns escravos e traziam para suas colônias, principalmente no nosso país, tá bom?
Então tudo isso aqui é apoiado na burguesia, tá? A gente vai continuar nosso conteúdo e vocês vão perceber mais adiante que essa burguesia, eles já tinham poder econômico, mas agora eles aspiravam o poder político, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o Batiste, né, o Jan Kubler, ele foi ministro do rei Luís XIV, o rei Sol, e se inicia essas medidas econômicas no cujo qual recebeu o nome de mercantilismo. Como a gente viu, variou de nação para nação, mas se assemelhava em alguns fatores, tá bom? Esses fatores a gente vai ver a partir de agora. Então, o mercantilismo é uma doutrina econômica onde a riqueza de um país residia na quantidade de metais preciosos que tinha no seu cofre. Então, o dinheiro passa a ser o que? O sangue dessas monarquias. Como o professor falou adiante, para vocês ali atrás, desculpa, a questão do mercantilismo era a base de sustento desses governos, porque era através dessa busca do ouro, da prata, desses metais preciosos que eles conseguiam manter seus exércitos, né, seus funcionários, suas regalias, seus luxos e investir cada vez mais em novas rotas comerciais. Então a gente tem aqui, ó, o mercantilismo, essa imagem fica bem fácil para a gente entender. Ele falava muito na questão da exportação e da importação. Então a gente sabe que exportar é o que? Vender, certo? Vender o que você tem. Importar é comprar o que você não tem de outras nações. Então, segundo essa doutrina econômica, era muito melhor você o que? Exportar seus produtos, ou seja, suas manufaturas, seus monopólios, explorar suas colônias e importar o mínimo possível. Como é que eu fazia isso? Através de taxas, de leis que impedissem esse comércio, tá bom? A gente vai destacar aqui, ó, que o professor acabou de falar, tá bom? Então, para se manter essa balança comercial favorável, essas nações teriam que exportar muito mais do que importar. Então, para isso, para o mercantilismo funcionar, a gente vai ter, por exemplo, o pacto colonial. Isso é bem fácil de entender. Por exemplo, pegando nosso país, colônia de Portugal, até o ano de 1808, quando a família real de Portugal chega ao nosso país, até esse período, nosso país, Brasil, só fazia comércio com os portugueses. Tá? Esse era o pacto colonial. Então, se retirava daqui os produtos, as matérias-primas, levava-se para Portugal, se beneficiavam nas manufaturas, depois voltava para cá para os nossos colonos comprarem com um preço bem mais caro, tá? Mas professor, por que isso? Porque o objetivo era o quê? Era lucrar, né? Era exportar mais do que importar, era fazer com que esses países continuassem cada vez mais ricos. Então, a melhor forma de se obter riqueza era através das trocas comerciais com o estrangeiro, porque se o valor das exportações fosse superiores aos das importações, entraria mais dinheiro no país do que sairia, certo? Então, era, portanto, necessário conseguir um saldo positivo. Então, isso era o que? A balança comercial favorável. Então, para isso, o Estado interferia muito na economia, protegeria seu comércio e sua indústria nacional contra as concorrências. Então, tem mais uma imagem para a gente analisar aqui, bem interessante. Ó. No final do século XV, os portugueses foram os primeiros a navegar até a Índia para trazer as preciosas especiarias. Então, vivíamos nesse século XV, a época das grandes navegações, a época dos grandes descobrimentos, né? Então, há muita contradição. Como é que se descobre na questão do nosso país, um país desse tamanho, com 4 milhões de habitantes? Mas, na teoria do europeu, nosso país foi descoberto. O que eles estavam procurando aqui? Eram o caminho, eram as rotas comerciais para se chegar às Índias? Sim, mas também, impulsionados pelo mercantilismo, procuravam-se também ouro e prata. Então a gente tem aqui, ó, no século XVII, a rivalidade e a concorrência comercial entre os países europeus levaram quase todos a
adotar medidas mercantilistas para se defender seus interesses. Então podemos destacar aqui o metalismo, tá? O que era o metalismo? Era o ouro e a prata que deixavam essas nações mais ricas, então se incentivavam assim a exploração de novos territórios, as grandes navegações, a busca cada vez mais por metais preciosos, o estímulo à manufatura, produzir tecidos, cereais, equipamentos, ferramentas, tá? Tudo que dava lucro para suas nações. E o protecionismo, o que era? Era os reis criaram que impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Ou seja, compra o nosso produto. Se você comprar o produto daqui, ele é barato. Agora, se você falar, eu quero exportar de fora, você vai pagar muito mais caro. Isso incentivava a economia e a economia do país girava de uma forma benéfica, principalmente para esses reis que tinham, como a gente viu ali atrás, a base de sustento, o mercantilismo para o absolutismo. E a balança comercial favorável, tá bom? Ou seja, era um esforço muito grande para se exportar mais do que importar, tá bom? Para que assim as suas moedas não saíssem do seu país e seu país continuasse sempre rico, forte e próspero. O pacto colonial, como a gente viu, essas colônias da Europa poderiam fazer o comércio apenas com suas metrópoles. O Brasil, por exemplo, como eu falei ali atrás, só a partir de 1808 que pôde começar a comercializar com os ingleses, mas até então era somente com os portugueses. Então se compravam barato essas matérias-primas, levavam para a Europa, depois de manufaturado eram vendidas para o nosso país, que eram obrigados a comprar de acordo com o pacto colonial, bem mais caro, fazendo com que essas nações se tornassem cada vez mais ricas e o nosso país cada vez mais endividado. Tá bom, pessoal? Para a gente estar finalizando de uma forma bem rápida e sucinta, como a gente já conversou ali atrás, tá? O absolutismo se manteve sustentado com base no mercantilismo, ou seja, era através do ouro e da prata, da busca por esses minerais, da exploração dessas novas colônias que se conseguiam os recursos financeiros necessários para se manter a estrutura básica de governo desses reis absolutistas, tá bom? Então, para a gente estar finalizando, temos aqui mercantilismo, base de sustento do Estado absolutista, tá? Temos aqui agora o apoio aos negócios da burguesia, tá bom? Que vão se destacar nessa questão da navegação, do comércio, das manufaturas, e através desse comércio triangular vão se procurar o que? Exportar mais do que importar, acumular os metais. A gente vai ter a questão dos impostos, o pacto colonial, tá bom? E o Estado sustenta esses nobres através do mercantilismo também, pagando-lhe rendas. Então, como a gente viu, era a busca incessante por esses minérios que sustentavam o mercantilismo e, por consequência, o governo desses reis e rainhas absolutistas, através do que? De barreiras, estímulo à expansão marítima e colonial. Foi assim, né, que nosso país foi colonizado. No primeiro momento procurando ouro e prata, não conseguindo, começa a explorar o que? O pau-brasil, depois a cana-de-açúcar no Nordeste e assim por diante. O objetivo, reforçar o poder do Estado Nacional, se tornar cada vez mais rico através do metalismo e a busca constante de uma balança comercial favorável, tá bom? Para a gente finalizar, pessoal, estão aqui aumentar as exportações, diminuir as importações, assim se criaria um Estado forte através de proteção e o nacionalismo econômico. Temos as taxas, as leis e assim o desenvolvimento e o monopólio através do colonialismo, explorando cada vez mais suas colônias, tá bom? Então, pessoal, anotem suas
dúvidas no caderno. O conteúdo é bem simples, faz parte do que a gente está vendo, né? Então anote suas dúvidas, entre em contato com o professor e façam suas atividades. Tá legal? Valeu!